E se o problema não for você sentir demais, mas ter aprendido a se abandonar emocionalmente? É um misto de amo demais, quero que dê muito certo, vou me dedicar demais, mas será que é isso mesmo que eu preciso fazer? Talvez a culpa por estar se dedicando demais ou uma culpa que lá no fundinho sinaliza um grande problema por você estar se anulando, por você não estar se priorizando. É comum acreditar que a intensidade é uma fraqueza emocional. Afinal de contas, eu amo demais o outro, me dedico demais pro outro e me anulo. Será que dedicar demais ou ser intensa demais não vai assustar? São muitos questionamentos que geram culpa, que geram insegurança. Eu sou Ju Bueno, psicanalista, e utilizo o tarô como ferramenta de autoconhecimento para ajudar mulheres a saírem de uma autoestima domada pelas suas emoções para uma autoestima rebelde. Já se inscreve no canal e deixa seu like para eu saber que você está gostando do conteúdo. Eu quero te tranquilizar que sentir demais não é ruim, não é errado. Porém, na maior parte das vezes, não é só um traço de personalidade. Na maior parte das vezes, ele tem uma raiz emocional mais profunda, que é o medo da rejeição ou até mesmo o medo do abandono. Porque sim, são coisas diferentes. Acho que até é importante a gente destacar. O abandono é literalmente ser deixada. Eu tinha um amor e de repente eu sou abandonada e eu perco esse amor. A rejeição é nunca ser amada, nunca ser aceita como eu sou. Então eu estou sendo rejeitada, não me aceito. Ambos são semelhantes, porém diferentes, e podem ser a raiz inconsciente. É importante que você entenda que ser intensa demais pode estar sendo um mecanismo de defesa. Ou seja, para evitar que eu seja abandonada ou para evitar que eu seja rejeitada, eu vou amar demais, ser intensa demais, me dedicar demais, me entregar de cabeça rapidamente. Um mecanismo de defesa que pode sim gerar sofrimento, não só por esse questionamento de será que eu tô certa em ser essa pessoa, mas porque às vezes você não consegue perceber comportamentos e padrões que podem prejudicar as suas relações, ou ainda que muitas vezes não te permite perceber a real intenção do outro. Se você é intensa, às vezes o outro está sendo carinhoso porque ele é gentil e você já entende que, ele não foi carinhoso, então ele me ama, quer casar comigo, quer que eu seja a mulher da vida dele. E não necessariamente será, né? Às vezes você pode sofrer por conta dessa intensidade também, porque você cria uma expectativa das pessoas serem como você. Então você vai lá, se dedica, faz tudo pelo outro e não é correspondido. Isso não significa que o outro te ame menos do que você o ama, mas é porque a intensidade não é uma característica dele. Então, ser intensa demais pode te gerar várias camadas de sofrimento. E quando você começa a tomar consciência disso, você pode começar a reavaliar a sua real motivação. Então, eu quero te provocar aqui. Se você parar para pensar, ok, vou me policiar. Talvez no início de um relacionamento, eu tô conhecendo alguém, até de uma amizade, tô fazendo amizade com uma pessoa nova, tô começando no emprego novo, então eu vou me policiar e evitar de ser intensa, eu vou tentar ser mais equilibrada, pelo menos no início, pelo menos até ter certeza dos sentimentos das pessoas por mim, da reciprocidade das pessoas em relação a mim. Como isso te gera desconforto? O que vem na sua mente quando você pensa em talvez ser diferente? Não é sobre você ter que deixar de ser intensa, mas é que se a intensidade está te gerando sofrimento, seja porque você fica se questionando se isso é bom ou ruim, ou seja porque realmente você não percebe essa reciprocidade das pessoas, então a gente precisa olhar para ela. E a gente pode fazer essa experiência de pensar em ser menos intensa, fazendo isso um pouquinho por dia. Se você pensa nessa mudança, como isso ressoa? Qual é o aumento que vem? Não, mas se eu não for intenso, o outro não vai saber o quanto ele é importante. Não, mas se eu não for intenso, o outro vai acreditar que eu não estou envolvida. O que eu quero que você observe é quais são as vozes que vêm na sua mente quando você pensa em ser menos intensa e começar a mudar esse comportamento. Eu sei que às vezes você já até tentou mudar, às vezes você já pode até ter
feito esse experimento de vou ser menos intensa, ou pelo menos um pouquinho menos intensa. E pode ser que você não tenha conseguido mudança significativa, pode ser que você não tenha conseguido fazer nada, não tenha saído do lugar. E eu vejo você e entendo você. Por quê? O ser intensa é um mecanismo de defesa. Lembra que eu falei isso? Pode estar sendo um mecanismo de defesa. E se for de fato esse o papel da intensidade na sua vida, deixar de ser intensa, mesmo que a intensidade hoje gera sofrimento, pode gerar um sofrimento ainda maior. Afinal de contas, ok, se eu não for intensa, quem eu vou ser? Se eu não for intensa, como eu vou garantir que eu não serei abandonada? Como eu vou garantir que eu não serei rejeitada? Lembrando, e abre aspas aqui, né, que ser intensa não vai garantir nada, mas você acredita que sim hoje, e foi por isso que você criou esse mecanismo de defesa. Essa é a verdade que muito provavelmente está no seu inconsciente, né? Então todos esses questionamentos começam a surgir. Não, mas ser intensa é quem eu sou. Se eu não for, quem eu vou ser? Se eu não for intensa, eu posso perder. Se eu não for intensa, eu posso ser abandonado, eu posso ser rejeitado. Então é por isso que se torna muito desafiador você mudar ou pelo menos equilibrar nesse comportamento. Porque mesmo que gere dor, você tem hoje um ganho secundário em ser intensa. Que é o quê? Pelo menos eu não vou ser abandonada. É esta crença que te diz que se você for intensa, não vai ser abandonada e não vai ser rejeitada. Então, a dificuldade de mudar vem porque a origem do comportamento é mais profunda do que parece ser. Essas raízes mais profundas, e pensando aqui no abandono e na rejeição, elas podem ter sido de situações extremamente traumáticas, como por exemplo, você literalmente foi rejeitada, né? Então, sei lá, ou seu pai não assumiu, ou sua mãe te deu para doação, né? Ou a sua gravidez não era uma gravidez que era desejada, e de primeiro momento ali, quando veio a notícia, seus pais, mas não queremos, e depois foram se adaptando, e hoje talvez você seja extremamente amada, mas teve essa situação de rejeição, né? Ou seja, situações mais impactantes, profundas, significativas, ou podem ter sido de pequenas situações que lá na infância você viveu e você entendeu que foi rejeitada ou abandonada. Vou usar agora o exemplo do abandono. Por exemplo, você era bebê, estava chorando porque estava sentindo fome, ou sua mãe te deixou no berço, eu gosto desse exemplo, sua mãe te deixou no berço e você começou a chorar. Ela demorou 2 minutinhos, 3 minutinhos, porque às vezes estava no banheiro, ou porque às vezes demorou para escutar um pouquinho mais o teu choro. Criança sem condição de refletir, de raciocinar, entendendo tudo que acontece naquela fase da vida de forma literal. O que pode ter acontecido? Minha mãe me abandonou. Tô aqui, tô chorando, ninguém vem, ela não vem, minha mãe me abandonou. Ou você chorou esperando que a mãe viesse acolher, e veio o pai, e veio a avó, e veio o tio. Mas cadê minha mãe? Minha mãe me abandonou. Então, ali você cria nesse medo, e olha como faz muito sentido, né? Chorei baixinho, minha mãe não me acolheu, então talvez da próxima vez eu precise ser mais intensa. E aí eu começo a ser uma criança que chora muito, que abre aquele berreiro, e quando eu abro o berreiro, minha mãe me acolhe. Bom, então chorar demais, ser intensa, evita o abandono. Eu venho para a vida adulta inconscientemente, com esta crença, com o medo de ser abandonada de novo, e com a crença de que se eu for intensa eu posso evitar. E aí a raiz profunda, que me impede de mudar. Na vida adulta, quando a gente utiliza dos mecanismos de defesa que a gente criou lá na infância, a preocupação não é o momento atual. O nosso inconsciente está trabalhando lá no passado, nessa situação, que eu tava no berço, que eu chorei pouco e minha mãe não veio, e aí depois quando eu chorei muito, minha mãe veio. Aqui na vida adulta eu não tô com medo de ser abandonada pelo meu parceiro, pela minha amiga, pelo meu colega de trabalho. Inconscientemente eu tô com medo de ser abandonada de novo pela minha mãe. Então imagina só, se eu chorar pouco, minha mãe vai me abandonar e isso vai doer muito. Então não. É melhor que eu permaneça sendo intensa, mesmo que está gerando a dor. A dor de ser intensa é menor do que a dor de ser abandonada. É por isso que essa raiz dificulta tanto a mudança, porque ela tem um impacto muito profundo no seu inconsciente. Eu quero que você saiba que ser intensa não é motivo para você se preocupar, não é motivo para você se culpar. Mas a intensidade, se ela te gera sofrimento, ela deve ser vista como um sinalizador de que talvez tenham camadas mais profundas que você precisa olhar. Não
se critique ou se julgue errada por ser intensa, mas olhe realmente para a intensidade como esse recurso de opa, tô sendo intensa demais, isso tá me gerando sofrimento, então o que a intensidade quer me mostrar? E esse caminho de mudança vem, né, através dessa proposta que eu te fiz aqui ao longo do vídeo, de começar a exercer, ou pelo menos tentar, trazer um pouco mais de neutralidade no início das suas relações. Esse exercício vem de um processo de autoconhecimento que vai te ajudar a entender as raízes, mas eu preciso dizer para você que o tarô é o melhor recurso para te dar a clareza dessa raiz mais profunda e das ações que realmente podem te ajudar a lidar com a sua intensidade de uma forma que não te gere dor. O tarô terapêutico vai te ajudar a entender qual é essa raiz profunda e um caminho de como mudar. Coloca pra mim nos comentários, você é uma pessoa que se julga intensa demais? E essa intensidade te gera sofrimento? Já aproveita, já curte o vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo!